93 e o Moraes está cantando Canção da Partida no Songbook, né, Moraes? O vovô era de uma sinceridade assim tão absurda que foram perguntar para ele, imagina, tinham mais de 90 artistas gravando músicas dele num CD, com 4 CDs, né? E quando ele deu a entrevista, a família quase morre, né? Porque ele disse, não, o melhor intérprete de Caim sou eu mesmo. Não sei se eu responderia a pergunta com relação à Marina do Gil. E tem mais uma coisa, meu tio Dori é uma questão de formação também, né? Por exemplo, é muito interessante você observar que os filhos de Caíme, o que Caíme ouvia em casa, além dos clássicos? Ele tinha lá os clássicos que eram... Conhecia muito clássico. Muito clássico, mas além dos clássicos, ele ouvia os compositores que ele admirava na época. E um dos compositores que ele mais admirava era Tom Jobim. Então, os filhos dele são o quê? Jobinianos. São cainianos de sangue, e você vê muito Caine neles, mas você vê a profunda influência de Jobim, né? Então, você... Me perdi um pouco na resposta. Olha só, de novo. Abri mais umas 20 janelas. Me perdi. Você vê que eles me entopem de pergunta, né? Eu fico doida, né? Porque Marina, muita gente gravou Marina. Não foi só o Chico, regravou. Né? Muita gente. Muita gente. Nós mesmo vamos fazer uma Marina aqui diferente. E regravou mais ou menos no clássico, que Caíme apontou por aquele caminho. A gravação do Gil é uma gravação que muda, que vai para outro lugar. É isso que chama a atenção, né, da gravação. Com certeza. Porque ele é meio funkeado. Meio disco music. É meio reggae também, né? Meio reggae. Ela entra por um lado, que o Gil tem esse lado da modernidade dele, que é fantástica, né? Mas eu acho que o Gil nem perguntou para Caíme se ele gostou. Eu acho que ninguém sabe, ninguém viu, sabe como é? O que eu sei é que Gil deve ter gostado muito de ter gravado o Caíme daquela maneira. E como essa canção permite isso tudo, né? Como essa canção permite ser interpretada de tantas maneiras, isso é a obra de Caíme. Não, graças ao Gil, essa música chegou a uma juventude que não conhecia Marina. Eu estou te perguntando. É inegável isso, perguntando isso porque... Agora tem a questão do gosto. Claro, eu, por exemplo, gosto muito dessa gravação. Conversando com o Dori e o Danilo, Dori, então, olha pra mim... É isso que eu ia falar. Dori olha pra mim e quase que me dá porrada. Se você falar em reggae pro tio Dori, ele cai desmaiado. Entendeu? O que eu posso fazer, né? É a verdade. Então, você pegar uma música... Ele tem, o tio Dori tem, assim, você tem os conservadores da música popular brasileira e a vanguarda, né? E isso sempre vai ter uma dialética aí, né? E meu tio Dori, ele colocou para si como músico, como missão, a preservação de um determinado padrão de música popular brasileira. E ele como que quer preservar, assim como Caíme, se vocês forem pensar, ele preservou nas músicas como um etnógrafo, como um antropólogo, né? Como um sociólogo, uma determinada Bahia que eu e Moraes concordamos que mudou muito. Então você conserva, através da música, aquela imagem. Vamos ouvir Marina? Bora. Eles não me dão tempo nem de tomar água, repara. Marina, você faça tudo, mas faça o favor. Não pinte esse rosto que eu gosto que é só meu. Marina, você seja bonita com o que Deus me deu.
Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outra igual. Desculpe, Marina Morena, mas eu tô de mal com você, de mal com você, de mal com você, de mal com você. Tá tudo bem aí pra vocês, tá? Tá bom mesmo? Quer que a gente pare, não? Moraes que fez faz essa introdução de novo que eu adorei é dele esse arranjo, ficou lindo. De mal com você. Você vê como ia amar. Você sabe, cada um se expressa, né? A gente é um, né? Cada um é um e é único, né? Stanley, a gente está encaminhando para o final do Caymmi, para passar por Moraes, para ir com os novos baianos. Eu ia pedir para o Miguel de fazer mais uma provocação. Gente, é uma história. Eles trocaram hoje, né? É uma história imensa e gigantesca que a gente está tentando aqui resumir uma dificuldade enorme em menos de 2 horas, o que é, enfim. E aí eu vou pedir ao Miguel para fazer essa colocação, você faz os comentários, e a gente vai, aquela música de passagem, né, do Caymmi para os novos baianos, para vocês fecharem esse set. Miguel. Surpresa a gente pode deixar, tá? Depois da segunda parte. Adoro surpresa. Eu tenho a impressão de que assim, ao longo da década, principalmente da década de 70, com uma explosão maior do mercado fonográfico, a partir disso tudo, a produção de Caymmi vai um pouquinho, né, vai diminuindo a relação dele com o mercado, né, em relação à produção de disco, composição de músicas. Como é que foi? Foi natural isso? Foi um processo natural? Isso foi uma opção dele? Ele chegou a comentar? Eu acho que é natural, é da vida. Eu acho que você tem, qualquer profissional em qualquer área, ele tem um período de maior produtividade. Se você, por exemplo, se você observar, eu não sou especialista, mas se você observar a carreira do Chico, do Gil e do Caetano, que estão completando, Chico completou 70 e Gil... Não, Chico não. 70, ainda não? Caetano e Gil. Caetano e Gil, mas Chico vai completar ainda. É verdade, não sei quem é que é 2 anos mais novo ou mais velho, mas enfim. Mamãe foi 70 ano passado. Milton faz 70. Milton 70, Gil e Caetano. Então mas isso é só para observar que você tem naturalmente uma diminuição de produção. E não porque falte talento ou falte... eu acho que falta tempo, porque a carreira ela toma um outro rumo, você tem outras preocupações. Ou seja, você tem que gravar, você tem participação em discos dos outros, você tem televisão, você tem turnê, você é muito mais assediado. Então, até a tranquilidade para compor, pelo menos para alguns, tem gente que não. Você pega o Noel, é uma coisa incrível, Tom Jobim, incrível. Mas, em geral, você vê uma queda de produtividade no sentido quantitativo, não no sentido qualitativo. Mas é natural que isso tenha acontecido. Agora, independente disso, o Caymmi não era um
um compositor quantitativo. Você vê, ele viveu 94 anos, ele tem pouco mais de 120 músicas. E ele falou uma coisa interessantíssima para mim em entrevista, que ele disse o seguinte: o público, ele muito cedo percebeu uma coisa, que o público não está muito interessado em lançamentos, esse afã de, bom, eu tenho que fazer uma inédita. Né? Ele disse, não, o público quer ouvir o que ele gosta. Então ele tratou de fazer mais show do que música. E não se preocupou tanto em ter aquela pressa. E ele não tinha pressa nenhuma, né? O Bedaga chamava vovô de... existem 3 velocidades. Devagar, não, lento, muito lento e Dorival Caymmi. Então já viu, né? Mas ele mesmo foi inteligente nesse sentido. E tinha um outro aspecto da depuração da obra, né? Mas eu acho que é naturalíssimo você ter, por exemplo, se você for pensar em Caymmi, o auge dele, naturalmente, anos 40, 50, e a partir daí a produção diminui naturalmente, e também por conta disso, ele não era... Ele levou 9 anos para terminar João Valentão, imagina. Vamos escutar essa canção que liga esse antigo baiano aos novos baianos, aos novíssimos baianos? Essa é do Moraes, né, Moraes? Essa Moraes a gente vai apresentar. Teria mais umas músicas de Caymmi para cantar e a gente canta no final. Perfeito. Só para fazer o gancho aqui. É uma coisa que também eu fiquei pensando aqui, os novos baianos gravaram o Samba da Minha Terra. E, claro, nós botamos o nosso veneno lá, guitarra do Pepe, a minha interpretação é meia... foge um pouco do padrão. Eu fiquei perguntando, será que Caymmi? Ninguém perguntou, eu não perguntei para ele se ele gostou. Eu não ia perguntar, porque o homem é sincero demais, ele disse, não, melhor a minha interpretação. Claro que gostou. E vocês tiveram um guru maravilhoso, que era João Gilberto. Isso foi um luxo. O nosso Samba da Minha Terra é de Caymmi, através de João Gilberto, né? Fazendo a leitura da gravação de João Gilberto do Samba da Minha Terra. E aí, eu faço essa brincadeira. Mas vocês têm a ver com Caymmi, legal? Totalmente, a sonoridade do violão. O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo mole. O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Quem não gosta de samba é do sujeito, não é? É comigo na cabeça, sovando o dedo no pé. Eu nasci com samba e não sobrava dinheiro. Quem não gosta de samba, dizer que não é. É ruim na cabeça, doente do pé. Eu nasci com samba e no samba de ninguém. E no danado do samba, eu nunca me separei. A gente está vivendo um momento, acho que muito especial, aqui no salão, que eu e Estela já fizemos inúmeras vezes essa conversa, né? Quase sempre até com Danilo, e eu e Moraes já fizemos também não sei quantas vezes essa conversa, né? E às vezes com acompanhamento luxuoso do Davi. E a gente está diante daquele que, para mim, Júlio, assino,
É uma opinião absolutamente pessoal. É o maior cancionista brasileiro, que é Dorival Caymmi, para mim, de todos os tempos. E ao lado do Moraes, que na verdade representa, que acho que todo mundo vai entender o que eu vou falar, boa parte da trilha sonora da vida de quem está sentado aqui. Várias pessoas representam trilhas sonoras, mas os novos baianos dos anos 70, quer dizer, em todo um processo, né, muito complicado para a história brasileira, muito complicado para a democracia brasileira, muito complicado para a música popular brasileira, esse grupo, esse bando de saltimbancos, né, esses poetas ajudaram muito, né, a gente seguir em frente e conseguiu ensinar. Isso eu acho fantástico. Eu queria um pouco que você falasse disso, Moraes, para a gente começar os novos baianos. Ensinaram a gente que dava para botar Jimi Hendrix, Janis Joplin ao lado de Assis Valente e Dorival Caymmi. Como é que foi essa magia? Vou começar pelo começo, tá? Chegar até aí. Mas vou dizer em cordel, porque eu estou viciado em cordel agora, tudo vira cordel. Então foi mais ou menos assim a história dos novos baianos. O destino fez seus planos e aí os novos baianos nasceram em Salvador de um sentimento profundo, dizendo vamos para o mundo pregando a paz e o amor. Zombaram alguns caboclos, que nada, esses malucos só querem mesmo é curtir, e como quebraram a cara, pois não sabiam reparar o que estava por vir. Assim como quem não erra, partimos da boa terra para conquistar o Brasil. E sem medir sacrifício, sabendo que era difícil, topamos o desafio. E vejam que maravilha, aquela nova família voando no céu azul, partiu então decidida, acreditando na vida, desembarcando no sul. Qual era mesmo o cenário? O regime autoritário em clima de repressão passava a tropa em revista e exilava o artista, entristecendo a nação. Apesar de tudo isso, cumprindo seu compromisso, o grupo, com tudo em cima, levantou a autoestima do nosso imenso país. A gente recebeu essa influência toda e a gente tinha muita influência do rock, Jimi Hendrix, Janis Joplin, e no começo da obra Nova Baiana a gente era meio roqueiro. Mas um dia João Gilberto chegou na nossa vida. Você vê como o João Gilberto é sempre presente em tudo, né? Ele chegou na nossa vida e porque ele é juazeiro, Galvão, o nosso poeta dos Novos Baianos, conterrâneo de João. João chega dos Estados Unidos, né? Depois do grande sucesso do Carnegie Hall, da Bossa Nova, e o Galvão chega para ele e diz: João, eu tô num grupo aqui agora que eu resolvi fazer música também. Eu tenho um grupo que não só toca junto, a gente vive junto também. Aí João falou assim: eu sempre quis ter um grupo que todo mundo morasse junto, nunca consegui. Então vou viver essa experiência de vocês. E passou a frequentar a nossa casa. Frequentando a nossa casa. O apartamento de Botafogo, Moraes, é isso? Botafogo, apartamento de Botafogo. E ele mostrou pra gente que a música, ele dizia assim: olha como o Brasil é lindo. Eu não conseguia entender o Brasil lindo que ele falava, porque nós estamos vivendo ditadura, repressão, censura, exílio, e João dizendo que o Brasil era lindo. Mas um dia ele cantou: chegou a hora dessa gente bronzeada, mas tá assim o valor. Aí eu vi que Brasil lindo era o que ele falava, entendeu? E foi esse Brasil que os baianos tomou para si. Esse Brasil de Caymmi, de Assis Valente, sabe, de Erivelto Martins, de tanta gente. Só que a gente processou isso, o samba e o rock. Quando o João falou: vocês têm que olhar para dentro de vocês mesmos, que ele queria que a gente tivesse uma brasilidade, nem por isso a gente abandonou o Jimi Hendrix, entendeu? Então foi esse o resultado que nós vamos fez. Foi essa soma, foi essa chegada de João Gilberto, né, na nossa cabeça, e a gente não perder o nosso momento, que era viver o rock naquele momento. Então a gente misturou tudo e eu acho que deu certo essa mistura. Deus cantar alguma coisa. O que você quiser. Quem manda é você. Vai o repertório.
Apenas eu vivi, mas eu mesma viro os olhinhos. Só não entro no jogo porque estou mesmo depois de me esgotar. O tempo vai pular no meu lado. No maior desamor que diz o meu nariz arrebentado. E não levo pra casa, mas se você vem perto eu vou lá. Eu vou lá, no pãozinho, escutando a menina. Dentro da menina. E se você faz por a menina ainda dentro da menina, ainda dança até o sol raiar, até o sol raiar, até onde você nasceu. Nasceu um dia quando cheguei tudo estava virado. Apenas viro bebê, mas eu mesma viro sozinhos. E teve uma menina aqui de Niterói, a menina Baby, que cantou essa música muito, né? Quando eu cheguei tudo estava virado. Apenas viro bebê, mas eu mesma viro sozinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois de me esgotar. O tempo vai pular no meu lado. O desafio que diz o meu nariz arrebentado. E não levo pra casa, mas se você vem perto eu vou lá. No cabelo seco do canto da menina. E se você ainda dentro da menina, ainda dança até o sol raiar, até o sol raiar, até dentro de você nascer. Nascer um dia quando cheguei tudo estava virado. Apenas eu vivi, mas eu mesma viro sozinhos. Moraes, antes de Miguel bater a bola do outro lado, eu queria só uma curiosidade, quer dizer, duas, que eu acho que é esse nível mesmo do relacionamento, do estar por dentro, saber da história, isso é muito legal quando a gente pensa na cultura brasileira. Uma é uma coisa que o Dade me falou, do João Gilberto batendo a porta do apartamento e quem olha para ver quem era o Dade. O Dade me contou essa história, eu queria que você contasse para o pessoal. E também como é que era viver num apartamento 2 quartos com aquele povo inteiro, como é que era essa coisa de repartir em grupo o espaço que era pequeno. O apartamento era cobertura. Enorme. Cobertura. Eu não sei como que a gente conseguia alugar aquilo, se ele foi fiador, quem era o proprietário, não sei nada. Assim, quando a gente viu, ele estava dentro de um apartamento de cobertura, com vista para o Cristo, entendeu? E vivendo lá. E o João chegou lá um dia, realmente a história do Dade é que ele olhou e viu aquele cara de paletó, né? O João chegou de paletó. Um cara de paletó, batendo na porta do Roubaix, só pode ser a polícia, né? Não tem jeito, Dade é a polícia, Dade é a polícia. Aí jogou tudo que tinha fora. Os mais espertos esconderam, foram lá conferir, né? Aí o Galvão foi conferir, quando olhou, isso é João. João deve ter ficado bravo. Todo mundo aí respirou. A primeira vez que João chegou na nossa vida, para mudar a nossa vida, aí ficou lá com a gente e tal. Lá pelas tantas. Antes disso, a gente tinha ido no apartamento dele. Ele falou para Galvão, leve sua Moraes e Paulinho. Estava com medo, né? Nova, não sei, 14, 15, né? Chegando no apartamento, 15, cabeludo. Leve sua Moraes e Paulinho, nós fomos. Deu assim meia-noite, 1h da manhã, ele pegou o violão e começou a cantar. Aí, Estelinho, eu falei assim, parei.
Vamos embora para Iguaçu, não toco mais. Porque era um negócio tão perfeito, cara, que a desistência era a coisa mais digna que eu podia fazer. Desistir de tudo. Passei uma semana chocado. Até eu conseguir, não, pera, calma. Aí ele prometeu que ia lá em casa e foi, né? Aí nós começamos o quê? A aprender com ele. João tocava noites e noites lá com a gente. Então eu tive esse privilégio de ver João tocando assim ao vivo. E ele mandando a gente fazer vozes. Faz a primeira, faz a segunda. Ele veio de conjunto vocal também, né? E a gente cantando com ele. E aí eu e Pepeu começamos a roubar os acordes de João. Aí João fazia aquele acorde. A gente nunca tinha visto esse acorde. Aí roubava aquilo. Tinha noite que eu roubava 6, eu roubava 4. Nós passamos um tempo roubando. Foi assim que a gente enriqueceu o nosso violão. Você sabe que meu tio Dori disse que gosta mais de acorde que de mulher. Eu tô encontrando um irmão aqui. Cara, e o Pepeu era o maior rato de acorde. E aí a gente foi colocando nas nossas músicas aqueles acordes de João, entendeu? Então a gente tem que fazer as coisas mais loucas. Paulinho da Viola uma vez foi num show nosso e ele ficou impressionado porque a gente formou um regional, um grupo regional, já com cavaquinho, pandeiro, só que a gente tocava acorde alterado. Regional só se toca acorde perfeito maior, tudo aquilo, os acordes tradicionais, né? E a gente sei de 13ª, não sei o quê. Paulinho da Viola falou, caramba, eu nunca vi nenhum regional fazer isso. Era por causa do João. Nossas músicas começaram a ter esse carimbo de João, principalmente, né? E eu comecei a inventar coisa, inventei uma introdução, um jeito de tocar samba. Chegou agora dessa gente confinada, mostrar seu valor. Eu fui bem, eu pedi a mão para me ajudar. Só um pouco do vintém, penduração. Eu quero ver o Tico só tocar pandeiro para um samba. O Tico Santos está querendo conhecer o samba do Canadá. Anda dizendo que o olho da baiana melhorou seu prato. Vai na casa paga a pessoa batucada de e diga Brasil. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, e nós queremos sambar. Aqui são diferente, outras terras, outra gente, um batuque de matar. Batucada é um de vossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem paródia. Brasil, Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, e nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, e nós queremos sambar. Moreira, esse olhar para as coisas do Brasil fica muito nítido esse momento, nessa virada do Novos Baianos, do primeiro disco para o segundo, que é Acabou Chorar, onde surge mais essa informação da brasilidade da música brasileira a partir desse encontro com o João Gilberto e de algo que eu acho que vocês já estavam procurando, né, por toda a efervescência da música popular da época. E esse disco está fazendo 40 anos, a revista Rolling Stone indicou o disco como numa lista de 100 discos mais importantes da música popular brasileira, colocou Acabou Chorar em primeiro. E eu sei que está tendo uma turnê, você, Davi e banda, pelo Brasil, que tem sido um grande acontecimento, e o que é mais interessante é que é um grande acontecimento entre o público jovem, né? Você teve uma noite no Circo Voador agora, que 3 dias antes já não havia mais ingresso, foi uma explosão
de gente muito jovem, gente que não, evidentemente não estava nascida na época, e acho que tem até uma diferença que é muito interessante, que está tendo uma série de efemérides esse ano, aniversários de compositores, shows comemorativos de alguns discos, mas não me parece assim, que Acabou Chorar tem uma circulação entre a juventude, uma força entre a garotada que está interessada em música popular hoje, muito especial. Eu queria ver como é que você está vivendo esse ano, como é que está sendo essa comemoração e como é que você percebe esse disco olhando de 40 anos depois para ele. Pois é, essa coisa da juventude se interessar, eu comecei a observar isso em shows. Cada show que acabava, o pessoal chegava para mim, e aí, como é que era a vida de vocês lá no Havaiana? Como é que vocês faziam com dinheiro, quer dizer, quando tinha, né? Com isso, com aquilo e tal. E eu começava a contar, mas não dava tempo para contar no camarim uma história longa como nós vivemos, né? Eu resolvi escrever o livro, a história dos Novos Havaianos e outros versos. Eu falei, vou escrever em cordel. Aí comecei, quando eu fiz 300 e tantos versos, eu não estava nem um quarto da história ainda. Eu falei, eu vou enlouquecer, não pode. Eu estava virando noite uma atrás da outra. São quase 1000, né? Terminou com 966 versos. Mas a minha intenção foi deixar esse documento para a meninada. Mas eu pensei que isso ia passar. Piorou. Piorou muito, no bom sentido, piorou muito. Eu acho que a internet ajudou bastante, porque as pessoas foram compartilhando os vídeos, as coisas, o filme da TV alemã que nós fizemos, alguns programas, algumas coisas gravadas no sítio de Jacarepaguá, onde a gente ampliou a nossa comunidade depois do apartamento, entendeu? E a meninada foi descobrindo que aquilo era um negócio muito louco, porque na época vinha gente do lado do Rio Grande do Norte que abandonava a família e dizia, eu vim morar com vocês porque vocês, a melhor família do mundo é de vocês. E a gente tinha que explicar ao cara, já estamos aqui com 23, não dá mais. Mas a gente realmente inaugurou uma família que era pelos laços das ideias e dos ideais. E a gente inventou uma vida pra gente, entendeu? A gente acreditava nisso, a gente foi morar no sítio numa época em que, poxa, ninguém podia ser cabeludo, ninguém podia ter roupa colorida, e a gente vivia fugindo da polícia, é claro, né? Mas o que salvou a gente foi o seguinte, muita gente tinha sido exilado, Caetano, Gil, já tinham ido para Londres, entendeu? Nós até assistimos o último show deles na Bahia e daí partimos para a carreira artística depois daquela hora, sabendo que aquele vazio que ia dar na música brasileira não podia ter. Então a gente tinha que chegar junto para levar adiante aquela bandeira que eles tinham levantado, né? Agora, Moraes, você não acha que é tão bonito que a gente está conversando aqui? Caymmi foi uma bandeira para o João Gilberto foi uma bandeira para Gil Caetano, né? Vocês seguiram essa trajetória e agora tem os novíssimos baianos. Eu estou chamando todos os grandes e talentosos músicos, compositores e cantores brasileiros que de repente, como o Miguel falou, 40 anos depois, olha para Acabou Chorar e se comove como se estivesse vivendo. Não, eles estão falando para mim o seguinte, eu tenho saudade de uma época que eu não vivi. Vocês são loucos. Eu queria ter vivido na época de vocês, que não sei o que, começa a discutir. Aí a gente começa a cantar Mistério do Planeta, que é uma música muito emblemática do grupo, e eles começam a levantar a mão, entendeu? Vou mostrando como sou, e você é uma loucura. Eu só faço a primeira frase. Vou mostrando como sou, E você do campo? jogando meu corpo, andando, e pela lei natural dos encontros. Essa é mais ou menos a nossa filosofia. De passado, presente, vai sendo o mistério do planeta. Eu até falei agora no show do circo, que nós estávamos em plena conferência da Rio Mais 20, né? Eu falei, o nosso show não está dentro da programação. Mas eu acredito que em matéria de sustentabilidade não tem nada igual ao Bahia. Ai, que maravilha.
Porque a gente sustentou muita coisa, né, cara? É verdade. Sustentou muita coisa e é o seguinte, desde os anos 70 que a gente tá pedindo por um planeta melhor. Com certeza. Entendeu? Deixa eu te pedir uma outra coisinha, só para você mostrar o outro livro. Só isso, rapidinho. Você fez esse, agora o outro, que é o... Bom, mas aí como tudo um dia, né? Todo dia uma acaba, muda, né, de direção. E em 75, eu já estava, Davi tá aqui, meu filho, eu já estava com Davi e Cícero, grandinho já, no Novo Baiano, estava uma miséria da porra. Tinha nada, não tinha comida, não tinha nada. A gente estava... Sonhos elétricos, vou falar depois. A gente estava assim numa certa dificuldade. Primeiro porque a gente brigava com as gravadoras, não tinha empresário que suportasse o Novo Baiano. Os empresários que chegavam lá, porque nós tínhamos aquela coisa do desapego, né? A gente achava que dinheiro era coisa do demônio, se quisesse ficar careta, falasse dinheiro. Entendeu? Aí os empresários chegavam lá e começavam também a entrar na nossa filosofia, não queriam saber dinheiro, quer dizer, não dava nada. Os meninos começaram a nascer, como é que... E o leite das crianças? Quando era só a gente chupava laranja lá no sítio, estava tudo bem. Os meninos começaram a nascer, né? Botavam leite lá na geladeira. De noite os malucos na larica, fazendo o leite das crianças. Quer dizer, começou a não dar mais. Aí eu tive que sair. Entendeu? E começar a carreira solo para poder cuidar dos meus filhos, para dar saúde, educação a eles. Graças a Deus eu consegui fazer isso. E aí começa a carreira solo, né? Aí eu fiz esse livro, que é um livro que fala do Carnaval da Bahia, que foi uma das vertentes do meu trabalho que eu dei uma certa importância, assim, que foi o Carnaval. Entendeu? Eu me transformei no primeiro cantor do trio elétrico, segundo os próprios inventores do Dodô e Osmar. Eu sou o primeiro cantor e comecei a dar voz a isso em cima do caminhão, cantar naquele caminhão que não tinha a menor condição de ter voz, mas que com o passar do tempo foi tendo, né? Hoje em dia a gente tem uma geração enorme de cantores de trio. E eu fiz esse trabalho de carnaval, que tem essa tradição. O Sterling hoje falou aqui de Braguinha, um dos caras que eu me inspirei para fazer música de carnaval, né? Lamartine, todos esses mestres, né? E Dodô e Osmar, como os inventores do Carnaval da Bahia, que me ensinaram muita coisa. Então eu saí de uma família, aquela família Nova Baiana, e virei a família Dodô e Osmar do trio elétrico. Certo. Moraes, por eu ser um desses jovens que se emociona profundamente, eu vou pedir para você tocar Mistério do Planeta, porque só essa palhinha foi muito pouco. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo enriquecer vontade de passar os sonhos dos outros vestidos de lunetas, passando presente, parecendo sendo o mistério do planeta. Tríplice mistério dos novos que passam por sendo ele no que fica em cada um. No que sigo meu caminho e no ar que fez que assistiu. Abra um parênteses, não me esqueça que independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil que pese dois malas, mas sempre penso sempre com mais de um, por isso ninguém vê minha sacola.
Alô, obrigado. Eu vou ter que pedir desculpas a vocês, mas a gente acabou não tendo muito tempo, vai ficar sem tempo para as perguntas, porque senão eu tinha que interromper, entendeu? Eram 2 em 1. Na verdade, é muita coisa, é muita Bahia, muito talento, é muito Caymmi, é muito Moraes, Novos Baianos, Estela. Não tem como, eu preferi sacrificar isso daí, para a gente não ter como interromper. Aí, tchau, obrigado, Moraes, obrigado, Estela, vamos perguntar. Eu acho que até para todo mundo, Moraes vai estar aqui, inclusive, está autografando o livro, Estela também. Aí eu queria, se o Moraes me permite, já que Moraes falou dos 2 livros, queria convidar a Estela também um pouquinho para falar dos 2 livros, lendo a biografia do Caymmi e do outro livro, para a gente ter essa... Tenho até vergonha de mostrar meu livro, gente, porque eu não tenho mais livro, só tenho o meu, que são revisados, né? Ele fez 11 anos, então ele está desfolhando, é uma vergonha. Essa é a biografia que eu escrevi sobre meu avô. Me ajuda aí, porque ele está desfolhando mesmo, de tanto que eu consulto, que eu brinco que eu escrevo para esquecer, né? Porque aí, quando eu quero saber alguma coisa, eu vou lá e consulto no livro. Quando eu quero fazer uma pesquisa, você viu, né? Fui logo pesquisar o Moraes, né? Aí veio a história do Júlio de Castilho e tal. Esse livro eu lancei em 2001, mas ele começou em 1990, novembro de 1990, quando eu comecei a conversar com meu avô. Não eram mais entrevistas, eram conversas, longas conversas. O vovô era um super conversador, né? Minha avó, quando perguntava alguma coisa para o meu avô, ela tremia, porque ele começava assim, bom, em 1910... E a pergunta era sobre 2015, tá entendendo? E ele começava a dizer, Caymmi, não é isso, reduz. E eu devo ter um pouco dessa genética, porque o livro não acabava nunca, eu levei 3 anos para fazer, mas você imagina, quase 100 anos de história do Brasil, né, através do Caymmi, como é que eu podia fazer isso em menos de 3 anos? Mas aí ela da família me sacaneava, e aí, terminou o Alcorão? O nome do livro é Alcorão. Até hoje, a tia Danilo me sacaneia, você tem aí um Alcorão sobrando para eu dar de presente para o Geraldinho? Eu digo, não, mas o Geraldinho foi o primeiro autógrafo que eu dei, Geraldinho Carneiro, porque quando eu cheguei no lançamento, ele estava sentado em cima da mesa do autógrafo, chegou antes de mim. Não, o primeiro é meu, eu conheço o Geraldinho desde criança, né? E é a biografia, é a obra, e para mim, como neta, foi uma oportunidade de conhecer meu avô como amigo, profundamente. Um desabafo, comentários, ele dividir comigo as amizades que ele teve, as personagens com que ele lidou, toda uma... Eu cheguei a ficar com inveja, a mesma coisa. Eu disse, nossa, eu devia ter casado com o Jorge Amado e ter nascido em 1915, entendeu? Porque era tão bom. Zélia que me desculpe, mas eu sou absolutamente apaixonada pelo Jorge, porque era impossível, né? Ele me sacaneava o tempo todo e para mim a qualidade maior no homem é me fazer rir. Não é que tem que ser palhaço, não. Mas me fazer rir, e o Jorge me acabava, me sacaneava loucamente. Para me dar entrevista para fazer esse livro foi uma loucura. E o segundo livro já é... O segundo é o que está ali na... Está na mão do Miguel, que é meu colega de doutorado. Essa aí é a minha dissertação de mestrado, que começou... O Julinho é orientador dessa dissertação, começou com essa frase do Chico Buarque, né? Quando eu entrevistei o Chico no primeiro livro, sobre a questão da Bossa Nova, o impacto da Bossa Nova, e por que a Bossa Nova manteve Caymmi e deu as costas para tanta gente. Por exemplo, o Ari Barroso, ele foi recuperado pela Gal. A Gal é que traz o Ari Barroso de novo para uma espécie de série musical, né? Se a gente for falar lá nos nossos horizontes de expectativas, aquela coisa, linguagem mais teórica. Assim como o Chico recupera Noel Rosa, né? Então você tem... o Chico mostrou para mim que o João Gilberto, nessa fase da Bossa Nova, ele incorpora Caymmi, incorpora Assis, mas rejeita uma certa música. O próprio Menescal vai falar, né? Que não queria nem ouvir Caymmi. Ele foi... É a mesma coisa, né? As gerações novas precisam
precisam, às vezes, de uma mediação de alguém, né? Então vem o Gil e canta a Marina, mais afro, mais arregado, né? Mais reggae. O Moraes vem e trata a Cis Valente de uma outra maneira. O próprio João Gilberto pega a Rosa Morena e desconstrói, né? Então, esse segundo livro é um pouco tentar descobrir duas coisas. Qual era a relação estética que havia entre Caymmi, que é um compositor regional de 38, considerado regional de 38, folclórico, clássico, e um movimento tão cosmopolita e tão revolucionário, de uma ruptura tão extraordinária com a música, como é que essa junção se deu, né? Tentar investigar isso como pesquisadora, né? Como na pós-graduação. E a segunda pergunta foi uma que Miguel me fez logo no início, o porquê da permanência de Caymmi. E aí eu me vali do Brodel, da história das mentalidades, enfim. Mas apesar dessas conceituações todas, o livro é basicamente de música, faz uma recuperação da carreira de Caymmi de 38 a 58, para justamente tentar explicar essa ligação extraordinária de Caymmi com esse trio de ouro que era João, Tom e Vinícius. Moraes, essa experiência da escrita te fascinou? Você está com vontade de escrever mais? Ou você acha que já cumpriu um certo papel aqui com essa memória dos Novos Baianos, do trio elétrico? Ou você anda aí bolando mais algumas escritas? Gostou de ser escritor, né, Bichinho? Realmente me apaixonou, cara. Antes eu tinha um violão, agora eu tenho computador também. E aí, para tocar nas teclas, né, escrever, estou escrevendo muito essa história de cordel, entendeu? Sempre homenageando também esses grandes compositores. Fiz um agora com a Luiz Gonzaga, que também 100 anos também, né? Centenário também, nosso mestre Lua, que foi outro incrível, né? E eu já vi João Gilberto cantando Luiz Gonzaga. Eu acho que o João Gilberto, cara, é o elo de tudo. Porque eu acho que ninguém trouxe mais Caymmi do que ele, não é verdade? Mas até Ari Barroso, que você falou, que ficou meio lá, você pode ver que no disco dele tem... Tem Ari Barroso? Tem Ari Barroso. Então o João, ele pegou todos, aí Arivelto Martins, ele ensinou pra gente muito, entendeu? Muita coisa de Arivelto, muita coisa de... Cara, esse cara é um verdadeiro baú da música brasileira. E como ele entendeu isso, e como ele renovou, não é? E como ele... Claro que muito carinho. Eu me lembro ele cantando Caymmi. Moraes, você sabe, por um acaso, aquele cordel que você fez para a leitura, para os grandes escritores, grandes mestres? Você tem de cabeça aquele texto? Você podia falar para a gente? A beleza de texto. Melhor falar, né? Falar, cantar como você quiser. Quem manda você. Eu sou de um país, Machado de Assis. De lá dos sertões eu sou Guimarães, Divino Eldon, Bandeira e Drummond, Darcy e Antônio, Anísio e Afrânio. Amado e Ubaldo, sou mesmo baiano, maldito e eterno, boca do inferno. Eu sou Castro Alves, até São Gonçalves, um pernambucano, Gilberto e Ariano. Um ser paulistano, sou Oswald de Andrade. Eu mudo de alcunha, Euclides da Cunha, José de Alencar. A chama está viva, eu sou Patativa. E sou do Rio Grande, do Norte, contudo, antigo e cascudo, piano e fortíssimo, Quintana e veríssimo, também sou do Sul, e sou dos auspícios, sou Rubem e Vinícius. O rio e o céu, Clarice e Raquel, dos anjos de Campos, Augusto são tantos, conforme o sotaque, Olavo Bilac, sou pedra e pau, eu sou João Cabral. 2 dedos de prosa, eu sou Rui Barbosa, poeta poesia de uma academia chamada Brasil. Se você me permite, você deu de presente ao salão, com esse poema, com esse cordel, tudo aquilo que nós
trabalhamos para que fizéssemos aqui no salão. Esse poema esse cordão é surpreendentemente um beijo, uma declaração de amor e a constatação de que você é danado, bichinho. Sabe que pode, né? Sabe que pode. Vamos cantar aquela surpresa? Que a gente já está chegando ao final da noite. Vamos fazer primeiro aquela homenagem de... Preta Pretinha! Vai chegar, Vamos fazer aquela homenagem hoje do Dia dos Pescadores? Professora Lívia, calma. Hoje tinha uma festa aqui em São Pedro, né? Antes de nós encerrarmos, professora Lívia, olha só, eu queria, antes de nós encerrarmos, só para anunciar que o espetáculo Café Concerto, tá? Que vai ser aqui no Teatro Popular, logo após o nosso Conversa. Que é uma programação enorme, mais de 250 eventos, né, no salão inteiro. Eu queria... Tem uma outra... Ainda tem mais uma surpresa? Ainda tem uma bem no final, que o Moraes é que vai encerrar. Eu queria agradecer a vocês. Queria agradecer a Miguel, Estalinha, meu amor. Eu que agradeço. Moraes, meu amigo, meu irmão do coração. Obrigado. E eu queria pedir primeiro a professora Marinês, secretária municipal de Educação, Inês está aqui.
por favor, peço a Inês para subir aqui ao palco. Salve de palmas para a secretária. Ela tem tudo a ver com isso aqui. Queria aproveitar que a subsecretária, a professora Cleia, para subir também. A professora Nádia, João Carlos Carino da produção. Todo mundo, por favor. Queria chamar a Thalita aqui da produção também. Professora Nádia. Eu queria saber se o André Brazão e a Andréia estão. Bom, eu queria aproveitar esse momento. Amanhã continuaremos, temos muita coisa ainda pela frente, tá? Temos um sábado. Mas é fundamental que eu queria partilhar com vocês esse momento. E a partilha, claro, é a seguinte: muita gente me procurando e elogiando, falando do salão, do que foi o salão, dos convidados, dos eventos. Eu sou apenas um curador, alguém que trabalhou como equipe, tá? Então, Inês representa Cleia, Nádia, uma secretaria que desde que teve a ideia do terceiro salão e desde a primeira conversa, seguraram, sustentaram e me deram todo e qualquer apoio para convidar todas as pessoas que foram convidadas. E eu sempre coloco isso: todo mundo aceitou, uma pessoa só não pôde vir, que foi a Marina Colasantes, que eu não tinha agenda naquele momento. Todo mundo aceitou. Tá? Queria agradecer muitíssimo ao Carino, a equipe do Carino, né, que fez uma produção, Thalita, toda a equipe, Fio, as meninas, tá? Marcela, Fred, toda a equipe da secretaria, não dá para enumerar.